18. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Depois os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, que nós vamos ler outros versículos. Agora nós vamos ler versículos 17 e 18, tá? Profeta Abacuque, inspirado por Deus, ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Podem sentar, irmãos. Algum tempo atrás eu li um livro muito bom chamado Surpreendido pela Alegria, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, eu ouvi esse nome em algum lugar, C.S. Lewis. Ah, sim, o autor do livro que deu naqueles filmes que eu assisti, As Crônicas de Nárnia. É esse mesmo. Nesse livro, C.S. Lewis conta como ele foi surpreendido pela alegria. E era esse o nome do livro, Surpreendido pela Alegria. Ele conta como é que foi que ele encontrou a verdadeira alegria. Depois de muito procurar, ele encontrou a verdadeira alegria quando entregou-se ao Senhor Jesus. E eu fiquei pensando no título que ele colocou no livro, e realmente a verdadeira alegria hoje é algo raro. Diante de tantos problemas, de tantas dificuldades da vida atual, a alegria verdadeira realmente é difícil. A ponto de C.S. Lewis colocar como título no livro, Surpreendido pela Alegria. Quando ele achava que nunca mais ia achar alegria em nada, ele foi surpreendido pela alegria que Jesus lhe proporcionou. São tantos os problemas, tantas as dificuldades, tantas as crises, que realmente as pessoas que não têm a Cristo, muitas dessas pessoas sucumbem. Frequentemente, revistas, a TV, algum tempo atrás, uma emissora, fez um programa sobre depressão. Eu li em algumas revistas ensaios sobre depressão também, e falando como é o mal do século que cada vez alcança mais pessoas. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui o profeta Abacuque falando da sua certeza de que ele se alegraria mesmo em tempos difíceis. Ele fala aqui no versículo 17 de muita escassez. Ele fala aqui no versículo 17 de fome, de não ter o que comer, né? A videira sem dar fruto, a figueira sem dar flores e, portanto, sem dar também o figo, o seu fruto.
faltar o produto da oliveira, a azeitona, o azeite, os campos não produzirem alimento, não ter safra para colher, rebanhos exterminados, escassez, fome, total privação, coisa terrível, né? E o que ele diz? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo no meio da angústia, Deus quer nos alegrar. Mesmo no meio das dificuldades, Deus quer nos alegrar. E Abacuque sabia que viria tempos muito difíceis quando ele escreveu esse livro. Ele coloca essa certeza aqui no versículo 17. Sabe por que haveria tanta escassez? Porque Deus avisou a Abacuque que os caldeus, os babilônios, viriam e destruiriam a terra de Judá e levariam o povo para o exílio. Nós vemos isso, capítulo 1, versículo 6. Deus diz para Abacuque: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é dela, e dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Versículo 9. Eles todos virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente. Eles congregarão os cativos como areia. Deus avisou a Abacuque, Deus avisou a Judá por meio de Abacuque. E Abacuque, então, sabia que viria esse tempo. Abacuque sabia que estava próximo. Abacuque sabia que com isso viria escassez, sofrimento, destruição. Imagina vocês o que estão passando as pessoas lá em Moçambique. Algo semelhante. Lá foi por causa de furacão, coisas assim da natureza. Lá em Judá, brevemente aconteceria, porque viria um exército invasor. Ah, pastor, mas eu também tenho muitos problemas, pastor. Eu não tem nenhum exército invasor aqui, não deu nenhum maremoto aqui, nenhum tufão, mas, olha, minha vida está de cabeça para baixo, pastor. Sim. Mas você também pode se alegrar no Senhor, como Abacuque se alegrou no Senhor, né? E por que Abacuque tinha essa alegria? Mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das dificuldades, porque, em primeiro lugar, meus irmãos, Abacuque confiava que Deus estava no controle. Essas coisas iriam acontecer porque era plano de Deus. Deus está no controle da história. Os seres humanos têm livre-arbítrio. E tem muita gente por aí que tem sede de poder e muitas vezes pensam que são todos poderosos, né? O chefão lá da Rússia, o Putin, o atual chefão da China, o primeiro-ministro lá, também não lembro o nome dele lá, não lembro o nome dele. Donald Trump, esses homens pensam o quê?
que são os chefões, os donos do mundo, não são. Venezuela né? Até um paizinho como Venezuela tem lá um camarada agarrado com poder que não larga o poder, né? Não larga de jeito nenhum. Acha que está mandando, está por cima de tudo. Aqui no Brasil a gente vê alguns assim também. Mas é Deus quem está realmente no poder, Deus que realmente está dirigindo a história. Na direção do desfecho que Ele quer, meus irmãos. Levando a história para onde Ele quer que chegue. Ele está dirigindo a história. Ele está no controle. Mesmo naqueles momentos em que parece que o mal prevaleceu, Deus tem seus planos. Deus ultrapassa ali o mal, Deus contorna o mal e segue em frente com os seus planos na direção que Ele está querendo chegar. E Abacuque sabia disso. Vejam o que Abacuque escreveu, voltando aqui ao capítulo 3, versículo 2. Depois que Abacuque ouviu de Deus tudo que Deus ia fazer ali com Judá, com aquele povo de Judá, todo esse sofrimento, toda aquela destruição, Abacuque retrucou: mas, Senhor, esses ímpios vão fazer isso ao teu povo. E Deus explicou para Abacuque o porquê, que ele estava trazendo juízo sobre aqueles pecadores contumazes, rebeldes. Então Abacuque entendeu que era plano de Deus. Abacuque se curvou à vontade de Deus. Abacuque entendeu que tinha que ser assim, que estava dentro do propósito maior de Deus, de depurar aquele povo, para que um dia viesse o Messias. E olha o que ele declarou, então, diante disso. Aqui no capítulo 3, versículo 2. Depois que Deus falou essas coisas para Abacuque, o que ele disse? Eu ouvi, Senhor, a sua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. O que quer dizer isso? Aviva a tua obra no meio da história. O Senhor está dirigindo a história, então faz o que tem que ser feito de maneira intensa, o que o Senhor tem que fazer. Abacuque reconheceu essa soberania, essa direção de Deus, esse controle de Deus. Deus estava trazendo julgamento para as nações, para os ímpios de Judá, para os ímpios das nações ao redor e para a própria Babilônia, que era uma nação ímpia, né? Para os próprios caldeus que também invadiriam Judá. Nós vemos isso aqui, versículo 6. Falando a respeito de Deus, Abacuque diz: ele para e mede a terra. Medir a terra é no sentido de fazer juízo, de avaliar, de julgar. Para e mede a terra, olha e sacode as nações. Sacode as nações, agora executa o juízo sobre as nações. Versículo 12. Com indignação marchas pela terra, com ira trilhas as nações. Deus executando seu juízo
sobre as nações, sobre os ímpios, a impiedade, o pecado. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comove ao seu ruído, tremem os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos, vacilam os meus passos em silêncio, pois aguardarei o dia da angústia que irá de vir sobre o povo que nos oprime. Abacuque entendeu que Deus faria juízo também sobre os caldeus, sobre os babilônios que viriam e oprimiriam o povo de Judá. Abacuque entendeu que Deus estava no controle. Tudo aquilo tinha um propósito. Deus dirige a história, mesmo aqueles grandes impérios daquela época, e as grandes nações de hoje também. Deus dirigindo a história para executar seus propósitos dentro do plano maior. Deus dirigiu a história para a vinda do Messias, tão esperado, tão anunciado pelos profetas. E Deus hoje está dirigindo a história, como a palavra de Deus também ensina, na direção da volta do Messias, da volta de Jesus. Quando ele fará também, a palavra de Deus diz, ele fará o juízo final, o grande julgamento para toda a humanidade, todos os povos, todas as nações. E a palavra de Deus diz que só está preparado para isso aquele que aceita o Senhor Jesus, aceita o perdão de Jesus, que se submete a Ele como Senhor de sua vida, renuncia ao seu pecado, arrepende-se de seus pecados, é que está preparado realmente para esse momento. Então, Abacuque se alegrava no Senhor, apesar de tudo isso, porque ele confiava que Deus estava no controle. Você confia nisso? Você é capaz de ter essa confiança inabalável, seja lá o que aconteça com você, você confia que Deus está no controle? Nós passamos por situações terríveis na nossa vida, mas Deus está no controle do seu plano maior. Ele é todo poderoso. E quando clamamos a Ele, Ele nos socorre. E esse era o outro motivo, além da confiança, esse era o outro motivo pelo qual Abacuque se alegrava no Senhor, mesmo no meio de toda aquela situação horrível, de toda aquela situação opressora, de toda aquela situação calamitosa. Ele confiava na salvação de Deus, ele tinha convicção que Deus não os deixaria abandonados, que Deus os salvaria. Olha aí o versículo 18, vamos reler. Ele diz: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha... Eu me alegrarei no Senhor, exultarei. Exultar o que é? É dar vazão à alegria, é externar a alegria, exultarei. Né? Nós temos várias maneiras de exultar. Você recebe uma notícia boa, você externa a sua alegria de várias maneiras. Né? Tem alguns que são mais contidos, exultam dando só um grande sorriso. Né? Outros já são mais emocionais e tal, podem dar até um pulo de alegria, ou bater palma, né? Isso aí depende de como a pessoa tem o seu temperamento, a sua personalidade, né? Mas exultar é externar a alegria. E Abacuque, olha só, talvez as pessoas naquela época pensassem assim: esse é maluco, esse é doido. Por que esse cara está externando a alegria dele? Que motivo ele tem para estar se alegrando? Essa calamidade vindo sobre nós,
essa calamidade aí chegando, essa calamidade acontecendo, e esse cara está aí alegre, dizendo que Deus é o motivo da alegria dele, ele externando a alegria dele. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus, ó motivo da minha. Quem tem certeza da sua salvação, exulta no Senhor. Esse é o maior motivo que nós temos para exultar no Senhor. O céu pode estar caindo, não é? Como caiu lá em Moçambique, né? Literalmente, aquele aguaceiro todo vindo do alto sobre eles, aquela ventania toda. E o céu pode desabar sobre nós de outras formas, de outras maneiras. Nós nos sentimos momentaneamente tristes. É natural, somos humanos, não é? Nos sentimos assim momentaneamente tristes. Mas lembramos da nossa salvação, de como Deus é presente em nossas vidas, como Deus nos socorre, como Deus não nos desampara, e lembramos da nossa salvação eterna em Jesus Cristo. Lembramos da nossa salvação eterna em Jesus Cristo. Nos alegramos. Apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus. E aí ele continua falando e diz: porque em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio dele que nos amou. Com essa certeza de salvação nós nos alegramos. Abacuque tinha certeza que Deus os socorreria. Nós vemos isso no versículo 13. Tu sais. Olha bem, ele não usa o tempo futuro, não. Ele não diz, tu sairás. Tu sairás para socorro do teu povo. Abacuque não diz isso, não. Tu sairás. Ele usa o presente. Porque ele sabia que mesmo naquele presente tão doloroso, Deus já estava atuando, Deus já estava trabalhando. Tu sais para o socorro do teu povo, para o quê? Salvamento dos teus ungidos. Tu despedaças a cabeça da casa do ímpio, descobrindo-lhe todos os fundamentos. Abacuque sabia que os ímpios seriam destruídos. Que aquilo era juízo de Deus, mas ele sabia também que Deus socorreria aqueles que eram fiéis a Deus, aqueles que eram os separados, aqui chamados ungidos, né? Os separados por Deus, porque eram fiéis a Deus. Esses seriam socorridos e não destruídos. Deus socorre, Deus salva, né? E ele sabia que não somente a salvação do povo ali naquele momento, mas ele sabia que isso era para o propósito maior da vinda do Messias, o Salvador. Tanto que nós vimos lá no versículo 3 falando: aviva a tua obra no decorrer de toda a história, no meio de todos os anos. Então, meu querido, se temos a certeza de que Deus nos socorre, se temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, se temos a certeza de que Ele está conosco, Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se temos socorro se temos certeza que Ele nos socorre, mesmo no meio da calamidade, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, vamos nos alegrar em Deus. Vamos nos alegrar em Deus, vamos exultar no Senhor. E, finalmente, meus irmãos,
Abacuque se alegrava em Deus. Nós devemos nos alegrar em Deus, com a convicção que Ele nos fortalece. Há momentos na vida que nós sabemos que vamos sucumbir, não é? E essa eu não vou conseguir suportar. Essa pancada agora não dá para eu aguentar. Há instantes, circunstâncias na vida que nós atravessamos assim. Essa eu não aguento. Agora já era. Nos sentimos assim como se nós estivéssemos no mar revolto, mar agitado, muito longe da praia, e a gente tentando nadar, tentando manter a cabeça fora d'água, e não, eu vou afundar, agora eu não aguento mais, eu vou afundar. E nos surpreendemos que continuamos mantendo a cabeça fora d'água, nos surpreendemos que continuamos nadando, nos surpreendemos que conseguimos chegar até a praia. De onde nos veio essa força? No momento que achávamos que íamos sucumbir, que não tinha mais jeito para nada, que estava tudo perdido. De onde nos veio a força para não sucumbirmos, para prosseguirmos, para nos alegrarmos no Senhor? De Deus. De Deus. É Ele quem nos fortalece. Versículo 19, Abacuque declarou isso claramente: o Senhor Deus é a minha força. Logo depois dele dizer que se alegraria no Senhor, que exultaria no Senhor, ele explicou por quê. O Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é a minha força. Ele é a nossa força, irmãos. Aquele momento que parece que está tudo perdido, aquele momento que parece que ninguém está conosco, né? Às vezes você pensa assim, todos me abandonaram. Ou você pensa assim, ninguém pode fazer nada por mim. Ou você pensa assim, essa dor agora é insuportável. Deus nos fortalece. O que o apóstolo Paulo declarou lá na segunda carta aos Coríntios? Que quando ele estava fraco, então aí é que ele estava forte, porque Deus o fortalecia. Ele dizia, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando, meus irmãos, nós estamos completamente desamparados, que nós estamos completamente conscientes da nossa fragilidade, da nossa impotência, que dependemos totalmente de Deus. Ele nos fortalece. Ele nos dá forças para não sucumbirmos, pelo contrário, para podermos chegar diante de Deus. Senhor, é doloroso, está difícil, está doendo, Senhor, mas eu creio que o Senhor está no controle. Eu tenho convicção da minha salvação. Eu tenho convicção que o Senhor está comigo. Senhor, e muito obrigado porque o Senhor está me fortalecendo. Por isso eu me alegro em Ti. Nesses momentos, Ele age assim em nossas vidas. Ele nos fortalece. E quando nós percebemos, estamos lá na praia. E podemos exultar, podemos nos alegrar no Senhor. Meus irmãos, sejamos como Abacuque. Vamos nos alegrar no Senhor, mesmo quando o mar está na tempestade, no tufão, no furacão. Houve um crente que passou por situações terríveis. O Rachel
Spafford, 1873. Ele perdeu as 4 filhas em um naufrágio. Se desesperou, se entristeceu, sim, natural, mas não se desesperou. Confiou em Deus, deixou que Deus o consolasse, se alegrou no Senhor e escreveu o hino que nós vamos entoar agora, porque ele estava tomado. Horatio Spafford estava tomado dessa certeza, dessa convicção que Deus está no controle, de que suas filhas que partiram estavam salvas por Cristo, ele também, e tomado da convicção de que Deus estava com ele, fortalecendo. Então ele escreveu esse hino que nós agora vamos entoar. Sou feliz com Jesus, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vamos ficar de pé?